Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia a seus discípulos: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que não dá fruto em mim, o pai o cortará. Os ramos que dão fruto, ele os poda para que deem mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falo. Fiquem unidos a mim e eu ficarei unidos a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar frutos se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem fica unido a mim e eu a ele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos são juntados e jogados no fogo e queimados. Se vocês ficam unidos a mim, as minhas palavras permanecem em vocês, e vocês pedem o que quiserem, que será concedido a vocês. A glória do meu Pai se manifestará quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mais uma vez escutando o Evangelho da videira. Nós tínhamos escutado um evangelho semelhante a este no domingo, né? Quem foi na missa de domingo se lembra que a gente escutou um evangelho semelhante a este. Hoje escutamos a mesma fala de Jesus. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Por que Jesus chama a gente de ramos? Por que Jesus nos compara como ramos? Porque nós nascemos de uma única espécie, de uma única criação, que é Deus. A partir de Deus, que é a árvore viva, nós nascemos, que nascem os galhos. Até porque uma árvore sem galho não é uma árvore. Então, a partir de Deus, nascem os galhos. E a partir dos galhos que se nasce os ramos. Ramos esse que podem ser fortes, resistentes, propícios a dar muitos frutos, mas também ramos que podem ser fracos, frágeis, porque não seguem a palavra de Deus. É exatamente isso que Jesus quer nos colocar aqui no Evangelho de hoje. Veja bem, no início do Evangelho, Jesus começa dizendo sobre os ramos fortes e resistentes, aqueles que dão fruto, são pertos o suficiente de Jesus. E perto do que eu digo é escutar a palavra, entender o Evangelho e explicar isso a outras pessoas, partilhar. Os ramos que não dão frutos, Jesus diz aqui na continuação, serão jogados e queimados. Por que Jesus quer assimilar isso? O nosso pecado. Quando a gente não está dando fruto, a gente está dando pecado. O pecado, ele é o ao contrário do fruto. Imagina uma fruta, uma maçã linda, vermelhinha, coisa mais suculenta. E imagina uma maçã podre. A maçã podre é o pecado que veio na sua vida. A maçã limpa é o próprio Cristo. Mas muitas das vezes a maçã podre parece até ser mais gostosa do que a maçã nova. Ah, mas por que você fala isso, William? Por quê? Porque a maçã que o encardido dá, a maçã que o encardido oferece para você, ela engana. Vocês pensam que o encardido não faz fake news? O encardido faz fake news. O encardido chega para você e oferece para você uma maçã linda, suculenta, vermelhinha. Só que daí quando você pega, você vê que é aquela coisa podre, horrorosa, soltando o pus de tão podre que tá. Essa é a maçã que o encardido oferece para sua vida. E se você, quanto mais você come ela, mais ela vai se multiplicando. A maçã de Jesus é ao contrário. Quanto mais você come ela, mais você quer daquela maçã. Ela não se multiplica dentro de você, mas você que multiplica ela. Era um efeito ao contrário. É como se fosse aquela pecinha que o povo fala de automático, né? Enquanto a maçã do encardido é automática, ela já gera outra para você. De Deus, não. Você precisa comer ela e pegar outra. Comer ela e pegar outra.
Essa é a necessidade da nossa vida, a necessidade do católico. O católico ele tem que ter a necessidade de Deus na sua vida, sentir que ele, sem Deus, ele não é nada. Vejam aqui bonito que Jesus diz: sem Deus, sem meu Pai, vocês não são nada, porque meu Pai é o agricultor, eu sou a videira. Sem mim e sem meu Pai, vocês não são nada, além de um ramo seco, que será queimado e jogado fora. Vocês querem ser o quê? Ramos que dão frutos ou ramos secos que só servem para ser jogados fora? Meus irmãos e minhas irmãs, a vida, ela é passageira. Ela é curta e passageira. Quanto mais cedo, quanto mais rápido possível nós pensarmos neste tipo de atitude, aí sim nós teremos uma vaga no reino dos céus. Porque eu vou entender que meu irmão é como eu. Nós somos ramos fincados na mesma árvore. Se você é igual ao seu irmão, você é um ramo igual ao seu irmão, por que que você fala mal dele? Se a gente é igual, por que que muitas das vezes nós desrespeitamos o outro? Se a gente é filho do mesmo pai, por que que muitas das vezes a gente briga com o outro, com o nosso irmão? Jesus nos explica que não é possível você ser católico e brigar. A raiva, ela faz parte do nosso organismo. Isso é do nosso humano. Jesus sentiu raiva também. Ou aquela vez que ele chicoteou as ovelhas, arrebatou as ovelhas de dentro do templo e brigou com os sumos sacerdotes. Vocês acham que ele não teve raiva? Ele teve raiva. Ele teve raiva. Raiva de ver o seu templo, o templo de Deus, ser destruído e ser tratado como algo de comércio. Mas ele não demonstrava. Era essa a atitude de Jesus. E é isso que a gente precisa levar para a nossa vida. Jesus, ele chicoteou tudo e todos, mas ele não maltratou as pessoas. Ele não as chicoteou. Teve alguma passagem na Bíblia que mostrou que Jesus deu uma chicotada em alguma pessoa? Não teve, porque ele não chicoteou as pessoas. Ele chicoteava para espantar as ovelhas, arrebatar os animais, tirar tudo aquilo que estava ali dentro para desfazer o seu templo, o templo de Deus, o seu templo de casa de comércio. A nossa vida não pode ser assim. Ah, mas muitas das vezes quando a gente chega cansado, estressado, porque o patrão cobrou mais da gente no serviço, você desconta a raiva no seu filho, ou na sua esposa, ou no seu marido. Aonde está a minha paciência? Aonde está a minha conexão com Deus? Se nós somos filhos do mesmo Pai, não devemos ter atitudes erradas. Devemos ter atitudes que semelham ao Pai. Um filho tenta sempre fazer ao máximo, o pai, quando ele é criança, né, principalmente, um filho sempre se inspira no pai. Ah, mas que quando eu crescer eu quero ser como meu pai. Quando vocês crescerem para o reino dos céus, vocês querem ser como o pai de vocês? Humildes, caridosos, cuidadosos, irmãos. Seguir o exemplo de Jesus? É assim que nós devemos tomar a atitude. A atitude essa que vai nos levar para o reino dos céus. Só assim, meus irmãos e minhas irmãs, só assim nós viveremos como verdadeiros frutos e ramos de Deus. A árvore santa, a árvore sagrada que é Jesus, é uma árvore tão poderosa, mas tão sagrada e tão forte que nós não somos dignos de colher do fruto dela, mas nós fazemos parte dela. Jesus nos diz no Evangelho de hoje que nada é maior do que ele. Como que você diz isso? A árvore. Olha o exemplo da árvore. Você é maior que a árvore?
Se for aquelas arvorezinhas de jardim, aquelas pequenininhas assim, de pôr no jardim, aquilo lá pra mim não é nem árvore, né? Aquilo lá é um galinho. Fica no jardim assim, fincada, né? Reto, tá? Meus galinhos. Aí você é maior que a árvore, é claro. Mas não é essa árvore que Deus quer se assemelhar. Deus se assemelha a uma árvore gigante, maior até mesmo que aquele extinto pau-brasil, considerado uma árvore rara, hoje é extinta. Depois vocês pesquisam na internet para saber. É uma árvore grande, enorme, com troncos desse tamanho, a parte da torre dela, né? A parte de baixo lá, que eu esqueci o nome, é grande, é maior do tamanho de uma casa, praticamente. É muito grande para o Brasil. Eu vou falar do tamanho de uma casa, não, que eu vou estar sendo exagerado, né? Mas do tamanho de um cômodo, com certeza ela é. Do tamanho da sua sala, por exemplo, com certeza ela é. O pau-brasil ele é grande. A minha professora de português no sexto ano, ela tinha um pau-brasil, uma árvore dessa na chácara dela. Ela contava, e a professora é alta, né, com os bração enorme, e ela contava que ela abraçava o pau-brasil inteiro, e ainda faltava um lugar, um pedaço ainda, de tão grande que é o pau-brasil. Assim Deus quer se comparar? Não, ele é maior. Ele é maior. Olha que engraçado. Se Deus é daquele tamanho todo, você acha que o encardido vai conseguir fazer com que a arvorezinha dele chegue lá em cima? A arvorezinha dele é menor até do que aquele raminho, aquela erva daninha que fica fincada dentro da sua horta. Sabe aquela erva daninha, aquela matinho que fica dentro da sua horta, dentro do seu vaso de flor? O encardido é menor. Porque esta é a diferença entre Deus e o encardido. Enquanto Deus assemelha as coisas de Deus com a vida, o futuro, a dignidade, não, o encardido não está nem um pouco preocupado com a vida. Para o encardido você é mais um objeto, um escravo para ele. Para o encardido você é mais um escravo. Ele está preocupado se você vai servir a ele ou não. Se você vai ajudar a ele ou não. E por isso que o encardido não tem nenhuma comparação com árvore. O encardido é uma maçã podre. O encardido é uma coisa escura. O mal é escuro. Por isso que muitos falam que o mal é escuro. O mal é quente. Aí vai uma correção numa catequese. Muitos falam que no inferno vai ter um fogo que vai queimar as pessoas por causa do evangelho, por causa de uma liturgia em que um homem não deu esmola de forma correta para uma pessoa, e aí a pessoa morreu e foi pro céu. O homem também morreu e foi pro fogo do inferno. E aí muitos têm medo de fogo. Muitos falam, o fogo é coisa do mal. Para aqueles que não entendem, eu vou explicar dois tipos de fogo neste momento. Existe o fogo divino, o fogo de Deus. E que fogo é esse? É a chama da vida. Quando o padre vai lá acender o círio, ele não está acendendo o círio, ele está acendendo a vida de Deus. Jesus está ressuscitando, ele não ressuscitou, ele está ressuscitando. A vela que está acesa lá no altar representa a ressuscitação de Jesus. E as duas que estão no altar representam Jesus ressuscitado, mas o círio representa a ressuscitação de Jesus. Jesus ainda não tinha terminado o trabalho dele. Por isso que daqui 2, 3 semanas o padre vai lá e vai apagar o círio. Porque Jesus teria terminado o trabalho dele e já subiu aos céus. Ainda teremos a Ascensão e a Santíssima Trindade fora o sexto domingo. 3 domingos ainda para nós despedirmos de Jesus no tríduo pascual. Porque daquele momento em diante, Jesus não sairá da nossa vida, mas ele ficará no nosso consciente. Jesus se considera vida. A vela que Jesus acende é vida. Por que ninguém se queima com a vela de Jesus? Até hoje eu não vi ninguém se queimar com a vela de Jesus. Eu já peguei um coroinha, na verdade. Já vi na internet
Um coroinha que já se queimou, mas também o coroinha foi meio doido da cabeça, né? Ele abaixou porque ele queria se queimar, praticamente. Queimou o cabelo dele, só que daí o padre foi rápido e foi esperto, né? O padre foi mais esperto que o coroinha, foi lá e apagou. Mas não é esse tipo de vela. Eu tô falando, por que que ninguém se queima com a vela de Jesus? Porque a vela de Jesus é mais poderosa que a que o encardido dá. A vela de Jesus, ela aquece. A que o encardido dá, ela queima você. Por isso que nós devemos permanecer na árvore de Jesus. Esta árvore que Jesus dá muito frutos. Mas se a gente continuar com o encardido, meus irmãos, a gente vai ser pior que uma erva daninha. A gente vai ser pior que um matinho dentro do oceano. Não vamos servir para nada. Nós vamos virar água a pé. Por isso, fiquem próximos o suficiente de Jesus para entender aquilo que ele nos fala. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje, fique na paz e na alegria de Deus.